Olá, seja bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem de Jesus narrada pelos três evangelhos com as crianças, né? Nós vamos fazer a leitura de Marcos, capítulo 10, nos versículos 13 a 15. E traziam-lhe criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos repreenderam eles as pessoas que traziam as crianças. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. E aí ele complementa o que não está em Mateus: Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criancinha, de maneira nenhuma entrará nele. Muito bem. Então nos dá a impressão, de que a chegada dessas crianças veio interromper os ensinamentos que Jesus estava dando aos seus discípulos, e por isso que os discípulos então tentam impedir a aproximação das crianças, repreendendo os pais que as trouxeram. E essas crianças foram trazidas, como é hábito no Oriente, para que o mestre as abençoasse, impondo-lhes a mão sobre a cabeça, orando por elas, um hábito comum entre os judeus também. Lá no Antigo Testamento, nós vemos Jacó e a seus 12 filhos, Moisés as 12 tribos, também abençoando-os. Então, quando Jesus percebe o esforço que os seus discípulos faziam ao impedir que as crianças viessem, ele se zanga com aquilo, E aí ele diz que o reino, deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. E essa frase, pois delas é o reino de Deus, a gente tem que tomar um certo cuidado na interpretação. Eu acho que está muito mais claro aqui o sentido do que Jesus quis dizer embaixo. Qualquer que não receber o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Porque é muito diferente o que está escrito em uma ou em outra. Na primeira fala que qualquer criancinha conquistará o reino de Deus. E na segunda ele já fala que alguma característica, algum comportamento, quando eles se utilizam como das crianças, são necessários para que alguém conquiste o reino de Deus. O que é muito mais claro, mais lógico, uma vez que nós já falamos e sabemos, que o reino de Deus ele não é recebido no sentido de doar, e também não é um lugar, mas sim uma conquista ou um estado. Então fica muito mais claro quando entendemos essa passagem que Jesus está falando, olha, alguma das características dos comportamentos ou virtudes que uma criança apresenta são necessárias para a conquista do reino de Deus. Então essas características, ou aqueles que lhes assemelham, entrarão no reino dos céus. E aí eu listei algumas das características dos comportamentos, ou podemos chamar de virtudes, que as crianças apresentam e que Jesus, em outras passagens, também nos fala da importância ou da necessidade de tê-las para que possamos conquistar em nós o reino dos céus ou o reino de Deus. Então a primeira delas seria a humildade, Está lá também no Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança, que é quando estamos dispostos a reconhecer a nossa incapacidade ou estamos abertos para receber o novo, para a nossa mudança. E as crianças são assim, elas são humildes.
elas nunca se colocam como conhecedoras de toda a verdade e sempre demonstram muito esforço em aprender, né? E estão abertas para aprender. Outra característica muito vista nas crianças, que para mim é uma virtude, é o perdão, a capacidade de perdoar. Então, uma criança briga hoje, amanhã ela já está brincando novamente com o seu colega, com o seu amigo. Já um adulto, né, demora um bom tempo e sempre guarda mágoa. Então, essa capacidade de perdoar das crianças é muito interessante e importante, e Jesus fala sobre isso. Olha, se antes você tiver alguma coisa contra alguém, vai lá resolver isso. Então, é o perdão que as crianças conseguem fazer tão bem. Outra característica ou virtude é a ânsia, a vontade de saber, de aprender. As crianças perguntam o tempo todo: por quê? Por quê? Por quê? É difícil satisfazer essa ânsia, essa vontade da criança de saber, de aprender. Também muito relacionado, né, com a humildade. Outra característica é a perseverança, porque quando uma criança quer algo, uma coisa, ela utilizará de todos os meios ou seus recursos para conseguir isso. E isso é necessário na busca do reino dos céus, como nos diz Mateus, ou no reino de Deus, né, que é a mesma coisa. Devemos perseverar, deve ser colocada uma energia, priorizar, para que possamos ter sucesso nessa nossa jornada aí ao reino dos céus, ou o retorno à casa do Pai, assim como o filho pródigo o faz. E a última característica, né, dessa pequena seleção, que poderiam ser várias outras virtudes, é a simplicidade. As crianças fazem as coisas sem se preocupar muito o que os outros vão pensar, em esconder os atos. As suas ações são espontâneas, são naturais, né? Não têm preconceitos e elas gostam das coisas simples da vida. Qualquer objeto, por exemplo, na mão de uma criança, se transforma num avião, num caminhão, num carrinho, num brinquedo qualquer, né? Então, as crianças têm essa simplicidade e que Jesus também coloca como sendo uma virtude necessária à conquista do reino dos céus. Então, se nós, como adultos, tivermos, né, essas virtudes que são tão percebidas nas crianças, teremos as qualidades necessárias, os pré-requisitos necessários para poder receber no sentido de atingir um estado interior, né, de paz e felicidade plena, que seria o reino dos céus. Então, muito cuidado quando lemos pois delas é o reino de Deus, né? É no sentido de que será aos que possuírem aquelas características, aquelas virtudes, ou os que se assemelham às crianças, no bom sentido, no sentido dessas virtudes que nós dissemos aqui. Eu agradeço a todos pela atenção e até o próximo estudo.